do lado da divisão interna, ou seja, a atuação que advém da autarquia na autarquia, temos situações de gestão de recursos humanos mais transparentes, sem sombra de dúvidas a respeito de situações de discriminação. A aposta novamente na formação para situações de não discriminação. O Concelho de Angra do Heroísmo conta com um plano municipal para a igualdade e não discriminação. Através de dados estatísticos, análises e envolvência de várias instituições, este é um instrumento que surge para promover a igualdade de oportunidades, prevenir situações de discriminação e reforçar a inclusão social no município. Apresenta 24 medidas a implementar e 3 projetos pilotos a desenvolver até 2029, desde os trabalhadores do município até à componente externa com diferentes parcerias. A olharmos para a estatística, a tentarmos perceber, perante os dados reais, se as percepções que nós todos temos estão ou não corretas. Se o envelhecimento é de facto uma realidade, que é uma das questões que nós espelhamos aqui, se a mulher está mais presente no mercado de trabalho, outra realidade, se há falta ou não há falta de habitação, como é que estão as situações de crimes de violência doméstica, como é que está a sua evolução, está pior, não está pior, existe uma maior sensibilização e uma melhor comunicação desta realidade, por isso é que nós temos uma percepção diferente daquela que tínhamos no passado, ou existem de facto mais crimes. Estas são as situações que nós abordamos na componente estatística, é para isso que serve a componente estatística. Depois, tivemos aqui a preocupação em envolver entidades externas, mas ainda antes da componente externa, e tratando-se este de um plano para a igualdade e não discriminação, o Executivo deu o exemplo e teve uma análise interna, uma análise dentro da própria Câmara, ou seja, nós tivemos aqui uma análise interna assente em 2 grandes princípios. O primeiro previa de inquéritos diretamente aos trabalhadores do município. O inquérito disseminado entre uma vasta maioria dos trabalhadores, que recolheu 77 contributos. 77 contributos, temos aqui uma amostra representativa de quase 30% dos trabalhadores desta autarquia. Adicionalmente, e tendo aqui um ponto de vista comparativo que nos permitisse ter uma perspectiva alargada e passa a redundância, mas comparativa com os restantes concelhos do país, foi aplicado um inquérito. Um inquérito, numa metodologia validada pela comunidade académica, um inquérito desenvolvido pelo ISCTE, que perante questões de sim ou não, em que cada questão depois tinha um determinado peso, foi verificado qual é que seria a pontuação do município naquilo que são matérias de igualdade e não discriminação. Neste inquérito, deixo-vos já aqui uma excelente nota, que a autarquia está com uma nota de 60 pontos em 100, ou seja, há uma classificação de bom perante situações de igualdade e não discriminação. Um documento que é atualizável, tal como as transformações na sociedade. A nível interno, 71% dos trabalhadores da autarquia que participaram na recolha de dados defendem medidas para a igualdade salarial. A verdade é que nem tudo é mau. Nem tudo é mau, existem bastantes pontos positivos que são salientados. De uma forma geral, a grande maioria das pessoas inquiridas admite existir uma forte igualdade entre homens e mulheres, admitem não existir situações seja de assédio, seja de desigualdade de uma forma genérica, e ainda destacam um aspecto muito positivo que se calhar há 10 anos, a quando do último plano, não era de merecedor de grande destaque, que é o facto de haver uma grande aposta na autarquia, na conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, aqui como um elemento bastante positivo ao nível da discriminação, que pode ser muitas vezes associada a questões de parentalidade,
de pessoas ou de pessoas em cuidados domiciliares, infelizmente uma realidade bastante presente. Já a nível externo, as entidades inquiridas apontam queixas de violência doméstica ou discriminação em função do género, orientação sexual, etnia ou raça. Por outro lado, quando inquiridas sobre possíveis recomendações de melhoria, aquelas que são as situações que mais são referidas são ações de sensibilização, ou seja, embora sejam descritas como sendo uma realidade, e esta é uma premissa que nós já trazemos de outros planos estratégicos desenvolvidos aqui para o município, a verdade é que continua a ser referido como uma necessidade de haver mais uma aposta em ações de sensibilização. Por outro lado, e aqui voltando a frisar uma situação que já no passado tinha sido referida, é a falta de coordenação entre IPSS, numa área em que efetivamente e infelizmente muitas vezes existe falta de recursos técnicos e financeiros. A verdade é que a aposta na coordenação entre entidades é uma realidade cada vez mais pertinente. A imigração e o acesso à habitação são outras preocupações. Depois do diagnóstico, as prioridades passam por apoiar famílias em situações de monoparentalidade ou falta de habitação, apostar na formação e sensibilização junto dos mais novos para a igualdade e não discriminação, trabalhar junto do mercado laboral para combater a desigualdade salarial e promover um ambiente laboral livre de discriminações. Do lado da divisão interna, ou seja, a atuação que advém da autarquia na autarquia, temos situações de gestão de recursos humanos mais transparentes, sem sombra de dúvidas a respeito de situações de discriminação. A aposta novamente na formação para situações de não discriminação e a garantia, uma vez mais, porque um direito hoje pode não ser amanhã, da preservação da melhor conciliação entre a vida pessoal e profissional. Por outro lado, na dimensão externa, aquela dimensão que contempla a atuação da autarquia junto das instituições, mas também das instituições e da comunidade de uma forma geral. Temos novamente o apoio às IPSS, o apoio aqui como uma forma de assegurar uma melhor atuação, seja ele técnico ou financeiro, uma maior proteção ou a garantia da proteção das vítimas em situações de violência doméstica e aqui a inclusão uma maior inclusão ou a criação de medidas de inclusão de pessoas com deficiência, idosos e da comunidade LGBTQIA+, de uma forma geral. Claro que podem dizer, bem, muitas destas premissas já são uma realidade. É verdade. Algumas até o são. Nós infelizmente, não descobrimos a pólvora e se calhar até felizmente. Ou seja, quer dizer que de uma forma geral no Conselho já existem iniciativas bastante positivas. Mas é cada vez mais pertinente, seja do ponto de vista social, seja das alterações que se verificam na comunidade, cada vez mais fervorosas com as redes sociais, deixar presentes quais é que são as nossas principais premissas de atuação. O município pretende uma comunidade solidária, justa e inclusiva. Do ponto de vista externo, temos a promoção da sensibilização para a igualdade e não discriminação e o combate à violência nas suas mais diversas formas. Estes são os dois grandes objetivos do ponto de vista externo. Na vertente interna foram definidas ações em duas grandes vertentes. A primeira, a respeito da gestão de pessoas, do recrutamento e da formação. Eu podia-vos aqui ler estas várias ações, mas também não vos quero amassar. Bem, sei que terão a oportunidade de o fazer numa leitura do documento, mas de uma forma geral as ações centram-se na vertente do recrutamento, ou seja, na promoção de um recrutamento mais claro, sem sombra para dúvidas das situações de não discriminação, seja perante o género,
seja perante outras situações. Mas ainda há uma outra premissa adicional, ou seja, não só a situação de não discriminação neste sentido, mas também do ponto de vista positivo, ou seja, considerando aqui a vertente da discriminação, mas no ponto de vista positivo, aqui a promoção de postos de trabalho adaptados a pessoas com deficiências, aqui para assegurar a inclusão de um público minoritário. Adicionalmente, temos ainda 5 ações que promovem aqui a capacitação e a conciliação entre a vida profissional e pessoal, garantindo ainda numa das ações a constituição de uma equipa para proceder à avaliação e à monitorização deste plano, que conta ainda com um modelo definido para a sua monitorização. Do ponto de vista externo, temos ações direcionadas à educação e à participação cívica, à inclusão, acessibilidade e proteção de vítimas, das vítimas das mais diversas situações, seja de violência doméstica, seja de situações de assédio. E, por último, ações que promovem a diversidade e o envelhecimento ativo. Um banco de voluntariado, uma plataforma online de apoio à vítima e um evento anual inclusivo são algumas das ideias para projetos pilotos que permitam lançar sementes para ajudar a combater os problemas e necessidades, criando uma comunidade com sentimento de pertença e interajuda.